Fala galerinha do segundo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Hoje a gente vai falar sobre prosa romântica. Tendo por base a sequência, a ordem dos nossos estudos, nós já vimos um pouco, introduzimos o assunto em sala de aula, depois focamos no romantismo em Portugal, vimos o contexto histórico em que esse período surgiu lá em Portugal, vimos as gerações, os principais autores. Depois partimos para o romantismo aqui no Brasil. Vimos também as principais características, o contexto histórico do romantismo aqui no Brasil e vimos também as gerações. Vimos alguns exemplos do romantismo em poesia, na forma de poema. Agora a gente vai começar a estudar o romantismo em textos escritos em prosa, tá? Começando, a gente vai começar também a analisar alguns autores que se destacaram por suas obras em prosa. Começando por Joaquim Manuel de Macedo, tá bom? Vamos lá? Nós precisamos entender a diferença entre o gênero romance e o romantismo. O gênero romance, o gênero textual romance, ele não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com sentimentos. Essa palavra romance, ela surgiu a partir da expressão romanço. Romanço era o nome dado às línguas neolatinas. O que são línguas neolatinas? São línguas que se originaram a partir do latim. Em regiões em que eram dominadas pelos povos romanos, pelo Império Romano. Então, onde o Império Romano dominou e que tinha como idioma línguas de origem neolatina, ou seja, línguas que surgiram a partir do latim, foram chamadas de romanço. Então, os textos produzidos nessa época, em territórios que eram dominados pelos romanos e que tinham como origem o idioma neolatino, eles chamavam de romance. Então, a partir daí foi surgindo o nome romance, tá? Esses textos narrativos que foram surgindo nessa época aí do Império Romano, que tinham como idioma a língua, tinham como idioma línguas de origem neolatina, ok? Então aí veio o gênero romance. Até hoje nós estudamos esse gênero textual, assim como nós estudamos carta, crônica, conto. O romance, hoje, que nós estudamos, ele é caracterizado por ser um texto escrito em prosa, por ser uma narrativa longa, com possibilidade de muitos detalhes, apresenta muitos personagens, vários conflitos simultâneos e tem um enredo que se organiza dentro de uma sequência no tempo e no espaço. Exemplos aí de romances bem atuais: o romance O Extraordinário, por exemplo, nós temos Harry Potter, nós temos as Crônicas de Nárnia, nós temos Como Eu Era Antes de Você, A Culpa é das Estrelas. Todos esses exemplos que eu acabei de citar são exemplos de romances. São narrativas longas, narrativas extensas, tá? Elas são narrativas longas que são divididas em capítulos. Antigamente, essas narrativas longas eram divididas em folhetins, Hoje, juntaram e eram lançadas assim diariamente. Os folhetins, ou seja, os capítulos, eram lançados diariamente. Todo dia lançava um capítulo, ou então por semana eram lançados capítulos. Hoje a gente tem tudo num livro, o romance todo dentro de um livro, com os capítulos, Todos os capítulos juntos. Tá certo? Então, é importante diferenciar o gênero textual romance da escola literária chamada de romantismo. O romance ele já existia antes do romantismo. O que aconteceu é que ele recebeu maior destaque durante o romantismo. Durante o romantismo, esses textos que foram produzidos, essas narrativas, elas eram divididas em folhetins e eram publicados diariamente ou semanalmente. Então, você imagine um livro, por exemplo, como Harry Potter,
que é dividido em vários capítulos. Cada capítulo era publicado ou diariamente ou semanalmente. E de acordo com o tema que era abordado nos romances, o romance ele poderia receber 4 tipos de classificação. O romance urbano, quando abordava a vida na cidade. O romance regionalista, quando ele focava numa vida mais rural, a vida no interior. O romance histórico era aquele romance que o autor ele pegava algum acontecimento histórico e usava como plano de fundo para criar uma história fictícia. É tipo você pegar, por exemplo, a Proclamação da República, que foi um acontecimento histórico aqui no nosso país. E dentro desse acontecimento você criar uma história fictícia, com personagens fictícios. Mas o momento histórico, a proclamação, foi algo que realmente aconteceu. E há também os romances indianistas, que são aqueles romances que valorizavam o passado, valorizavam a natureza e valorizavam principalmente o indígena. O indígena, como a gente já falou, ele era tido como o herói nacional. Bem, agora que você já sabe a diferença entre o gênero textual romance e entre a escola literária chamada de romantismo, nós vamos agora estudar o gênero romance, os romances que foram produzidos durante o romantismo. Esse romance que foi produzido no romantismo, ele apresentou características típicas desse movimento literário, como histórias de amor impossível, idealização feminina, exaltação dos aspectos naturais e regionais. Ele abordou momentos históricos, figura do indígena como herói, havia histórias sentimentais e sempre tinha a oposição entre o bem e o mal, em que o bem sempre vencia. Bem, a partir de agora nós vamos começar a trabalhar alguns autores que receberam destaque durante esse período, graças às suas publicações, graças aos seus romances. O primeiro autor que nós vamos trabalhar é Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, ele é o autor do romance A Moreninha. A Moreninha, ele foi considerado o romance romântico de maior sucesso no Brasil. Joaquim Manuel de Macedo, ele nasceu em 1820, morreu em 1882, era formado em medicina, mas nunca exerceu a profissão. Graças ao romance A Moreninha, ele acabou se dedicando à literatura. As suas obras, tanto A Moreninha quanto obras que foram lançadas posteriormente, elas sempre apresentavam alguns elementos que agradavam o público. Vamos ver aí quais são esses elementos. Nas suas obras, sempre tinha um par amoroso jovem, sempre tinha empecilhos à realização amorosa, cenas cômicas, um segredo ou um mistério que sempre era revelado no final da narrativa, no final da trama. Tinha sempre um final feliz, ou seja, o casal sempre terminava junto. A linguagem que ele utilizava nas suas obras também era simples e coloquial, que ajudava bastante o entendimento do romance, dos textos. As suas principais obras foram A Moreninha e O Moço Loiro. Em outro momento, eu vou trabalhar com vocês o romance A Moreninha. Eu vou falar com vocês um pouco sobre esse romance e falar um pouco do enredo da história, dessa narrativa. Quem tiver interesse pode pesquisar aí também na internet, tentar ver o resumo do livro, ou mesmo tentar baixar o livro completo. Também tem o filme, tá? Então aí fica a dica aí para quem quiser nesse período conhecer um pouco mais sobre esse romance, ou a leitura, ou então ver o filme. Deixo aí uma atividade no livro da página 56 a 61,
No final desta videoaula também tem uma atividade extra. E vocês já sabem que se precisarem falar comigo, é só mandar um e-mail para estudocomplementardelinguagens@gmail.com ou então fala comigo na sala Google, ok? Tchau, tchau!